Já 5 minutinhos de tolerância. Vamos, então, seguir adiante. O que vocês acharam dessa estratégia de análise do modelo teórico? Então, na leitura, boa noite a todos, ela fica num plano, obviamente, né, mais difícil, assim, no primeiro momento, na primeira leitura, poder chegar nele, né? Eu tive uma certa dificuldade para conseguir me situar bem ali em relação aos modelos teóricos, né? Para avaliação, né? Mas eu achei interessante, depois desse primeiro estranhamento, eu achei interessante como uma forma, né, principalmente de fazer o acompanhamento, né, da política. Achei interessante a ideia desse formato de proposição dos modelos, né, para fazer o acompanhamento. Mas, no primeiro momento, eu achei bastante, não muito simples de entender. O Pablo também gostou da teoria, né? Ele falou que ele gosta de teoria em tudo. Fabiano tem uma coisa que eu acho bem peculiar, né? É que as autoras começam ali com uma exposição do que é ciência, do que é teoria, né? E isso toma um, um tempo, um espaço assim, né? Que exige que a gente pense um pouco sobre isso. Pablo, pois não, pode ir lá. Camila Camila tá com também. a mão levantada Isso. depois. Pois não. Não sei, o Pablo vai falar ou posso eu? Ele mandou a pergunta no chat, tá? Eu acho que pode ir a Camila e a pergunta do Pablo tá no chat. Eu também tive a mesma impressão que o colega que falou antes teve, assim, eu achei o texto bem denso no início, bem difícil, assim, a gente tem que realmente, a parte da metodologia ali do início, dos objetos, assim, é bem profundo, assim, bem difícil ah, de compreender ele. Depois, realmente, na medida que vai andando, ele vai ficando um pouco mais claro, mas o início realmente é um texto bem denso. Essa é a minha opinião. Tive bastante dificuldade também. Eu entendo porque até porque essa discussão sobre o que é a ciência, sobre o que é teoria, né, ela é uma discussão bem densa mesmo, né? Ela é difícil, né? Isso não é fácil assim, né? E o que a autora está fazendo ali é, é apontar um pouco isso, né? Eu não vi quem levantou a mão primeiro aqui. Eu tenho agora a A Mar- Giovana Agora é a e a Marcilene, Marcela. na ordem. Na ordem é Marcilene, Pablo e Giovana. Tá bem. Oi, boa noite a todos. Professor, eu só, como os colegas também tive bastante dificuldade e principalmente agora para desenvolver a tarefa 3, né, a última tarefa. Eu gostaria, por gentileza, que o senhor assim, desse uma explicação como nós vamos desenvolver essa tarefa, porque eu não estou conseguindo, pelo que eu li, aplicar na tarefa. Obrigada. Tá bem, Marcelo. Pode deixar que a gente vai aprofundar nisso. Ao longo da disciplina, da disciplina, não, ao longo da vídeo hoje, eu vou tentar destrinchar isso aí para facilitar aí a compreensão de vocês. Eu peço que quem já falou possa baixar a mão, tá? Obrigado. Pablo?
O Pablo não vai falar, Giovana. Oi, boa noite, pessoal. Então, eu achei que eu tinha ficado sozinha, mas pelo jeito é um sentimento geral, assim, essa dificuldade de, assim, ok, o texto para mim é mais uma reflexão, bem subjetivo, né? Daí para levar o que ela está refletindo para a prática, para análise da política, para pegar as ações previstas no PPA e fazer análise, realmente eu não entendi. Como é que eu vou fazer a atividade associada com a reflexão do texto? Então, assim, sou solidária às dúvidas que surgiram dos colegas aí. E Guilherme, eu acho que a pergunta do Pablo que ele fez no chat também anda nesse caminho, tá? Ele perguntou, e a teoria Sim, com a prática, como andam, né? tá bem. Vamos lá, pessoal. Eu vou começar falando um pouco do texto em geral, tá? E aí a gente vai mais detidamente falar da construção do modelo, tá? Esse é um método que eu gosto muito de trabalhar, e não só na saúde, mas eu acho que ele é muito útil para a gente pensar em vários programas, né, em várias políticas públicas, principalmente aquelas que não estão ainda bem estruturadas, ou aquelas que não têm uma avaliação já feita, né? Aquela que às vezes o gestor vai fazendo lá um acompanhamento, né, de uma maneira mais prática ali, cotidiana mesmo, né? Mas que não tem uma avaliação uh, mais estruturada, mais detida, né? Então eu acho que esse modelo ele é muito bom para isso. Tá? Eu acho que ele é fenomenal. A gente está publicando agora um capítulo de livro que foi fruto de um TCC de uma colega de vocês, inclusive, desse curso da edição passada, e ela fez uma avaliação do programa emergencial de saúde para a população carcerária do Rio Grande do Sul. Guilherme, Então, oi. tá, picotou bastante o áudio agora nesses últimos 2, 3 segundos. Eu Deu acho que eu uma. vou precisar fazer aquela coisa de novo do microfone, né? Pode ser. Aí com o Que problema de que eu não ouço vocês. isso, tava vindo bem, mas aí ele começou a picotar. Se eu precisar, achar o microfone, pessoal. Não, semana passada eu fiz sem microfone e foi bem. Puxa vida. O professor parece ser conexão, viu? Vocês me ouvem agora? Sim, ouvimos, mas não tivemos, mas ouvimos. Agora ouvimos Acho que deu um também. tilt aqui na minha conexão. O problema não é do aparelho. O problema é da conexão. Vamos tentar. O que eu disse é que o modelo lógico ele é muito útil quando a gente está pensando em ações, em programas públicos, em políticas públicas que não têm uma avaliação bem estruturada ainda, que não foram ainda avaliados. Onde a gente não tem onde buscar subsídios, né, para fazer essa avaliação. E eu mencionei o caso de uma colega de vocês, da edição passada do curso, que foi me orientando no TCC, e ela avaliou o programa emergencial de saúde para a população carcerária do Rio Grande do Sul. E era um programa que estava acontecendo ainda quando ela fez a análise, né? Era um programa que estava em desenvolvimento, estava em aplicação, e foi muito bom ter feito um marco lógico desse programa,
porque ele mostra para a gente, já no desenho do programa, como tem problemas, né? Que os resultados esperados ali, que os resultados que a gente queria, que a gente não, né, que o governo queria alcançar com esse programa, acabaram sendo um pouco dificultados, assim, um pouco, pelo próprio desenho do programa, como o programa não estava bem estruturado. Então, isso foi uma coisa bem interessante de ver. Depois, quando tiver disponível, eu compartilho com vocês o material pelo Moodle. Ainda não tá pronto, né? O livro não foi publicado ainda, mas deve sair logo, logo. Acho que até o mês que vem já deve estar no ar. Eu compartilho para quem tiver curiosidade. Bom, então, antes de entrar na minúcia, né, de como fazer um marco lógico, um modelo teórico, eu vou falar um pouco mais do texto em si, né, do nosso texto de leitura dessa semana. Eu quero dizer que eu li as perguntas de vocês e que também vi algumas atividades da parte 2 que foram entregues, né, e dizer que foi bem boa. Algumas das atividades estão bem completas, assim, bem bacana. Algumas outras ainda precisariam de alguns ajustes, né? Mas os tutores vão conversar com vocês sobre isso. Bom, agora a minha tela deve estar aparecendo para vocês. Então, quando a gente fala do uso de modelos teóricos, né, pessoal, a gente está falando aqui novamente de uma interpretação, né? A gente está falando de uma produção de conhecimento intersubjetiva, ou seja, entre dois ou mais sujeitos, né? Em que a gente apreende, né? A gente olha para uma realidade e decodifica ela e sistematiza essa realidade de modo a torná-la mais melhor conhecida e a torná-la também mais facilmente passível, né, de ser alterada, de ser mudada, né? Então, essa é uma atribuição dos modelos teóricos, né, para a gente avaliar políticas públicas. O foco desse artigo ele está na saúde, mas eu queria novamente frisar que ele pode ser útil para analisar políticas públicas de diversas naturezas. Bom, a primeira pergunta, que foi um pouco isso que o Pablo perguntou ali no bate-papo, né, e que também veio um pouco nas perguntas que vocês enviaram, quem mais que perguntou sobre isso? O Rodrigo também perguntou sobre isso, né? O Rodrigo da Silva, a gente tem dois Rodrigos. A Tanaela também perguntou sobre isso, né? Então, a gente tem aí uma relação que é essa relação entre o conhecimento científico e a prática, né? O conhecimento científico, né, e é isso que o texto fala um pouco, é um sistema de conhecimento. Existem outros. Ele é um sistema de conhecimento. Ele é um sistema de conhecimento baseado na razão, né? E, por estar baseado na razão, ele obedece ali a critérios, método, lógica, enfim, ele cumpre com requisitos racionais para compreender a realidade. Esse tipo de conhecimento é diferente do conhecimento religioso, por exemplo, que está baseado em dogmas, né? Você acredita porque acredita porque tem fé, né? E na ciência, no conhecimento científico, a gente não pode ter o critério da fé, o critério da crença, né? A gente precisa ter um critério, digamos, mais razoável, né? E aqui eu estou falando de razoabilidade, de razão, né? Que leve, então, a entender a realidade de uma maneira ou de outra. E esse conhecimento científico, ele
ele tem uma proximidade muito grande com a prática, né? A gente olha aqui no início do texto, a gente tem essa ideia da ciência como um modo particular de fazer crenças, né? Que tem essa ideia, essa noção do real como algo permanente e externo, né? Sobre o qual o nosso pensamento não pode incidir, né? Que afeta os homens da mesma maneira que a conclusão que se tem é que a realidade é a mesma para todo mundo, né? Então, na realidade, na prática, os nossos desejos, as nossas vontades têm muito pouco poder em relação ao que acontece lá, né? E aí, então, o que a ciência vai fazer é buscar, então, umas leis, né, que regem essa realidade, né? Então, eu sei que a realidade ela é objetiva, ela está fora de mim, ela está fora da minha consciência, ela existe independente de mim, né? E essa realidade que a gente faz com ela é atribuir a ela uma racionalidade, que essa realidade seja racional. Então, se a realidade é racional, para que eu conheça a realidade, a ciência diz que eu preciso também pensar racionalmente, né? Então, como é que a gente pensa racionalmente? A gente pensa racionalmente a partir de uma teoria. A teoria ela vai ser fruto de investigação científica, vai ser fruto de pesquisa, ela vai ser fruto desse diálogo permanente entre o que é teórico, né, o que é elaboração, o que é abstração, e o que é empírico, o que é material. Então, eu crio essa relação entre o que é normativo e o que é constatativo, né? Ou seja, o que eu posso ver, né? O que eu posso constatar e aquilo que eu entendo como uma estrutura, um sistema formal que me dá uma leitura da realidade. Então, quando a gente pensa na realidade e na produção de teoria, a gente está pensando em explicações sobre a prática. A teoria, então, ela vai oferecer explicações justificativas da prática. Por enquanto, tranquilo isso? A relação entre teoria e prática. Bom, entendo que sim. Vamos seguir adiante. Se vocês estiverem confusos, aí me avisem. Então, a teoria, ela vai, de certa maneira, criar essa independência de si mesma em relação à realidade, de modo a explicar a realidade de fora. A teoria, ela não se mistura com a realidade. Ela não se mistura com a prática, né? Ela se separa da prática porque ele é um sistema muito coeso, muito coerente. E a prática, ou a realidade, né, ela não é sempre assim, nem é sempre coerente e coesa. Pelo contrário. Então, a teoria ela é uma leitura, uma explicação, um olhar sobre a prática. E esse olhar, ele é, de novo, repito, racional. Ele está baseado na razão como um critério. Só que a realidade, ela é muito mais complexa, confusa do que aquilo que a gente apreende pela teoria. Então, o que a gente faz quando a gente quer conhecer a realidade? A gente busca um objeto. A gente cria um objeto. A gente constrói um objeto. Então, o teórico, o pesquisador, ele sabe que aquele objeto que ele está pesquisando não é a realidade enquanto tal, mas é uma concepção, é uma elaboração, é um recorte da realidade.
Lembram lá na primeira videoconferência, quando a gente falou do problema, e que o problema era declarado, e se não fosse declarado, não haveria um problema? Essa ideia é muito importante para cá também. Porque se algo não aparece, se algo não é dito, se algo não é externalizado, não é expresso, isso não aparece como realidade. Eu só consigo construir objetos, produzir objetos, a partir do reconhecimento de que eles existem fora da minha consciência. Ou seja, eles existem lá materialmente independentes de mim. E para que eles existam independentes de mim, para que eu possa compreender eles, eu preciso então fazer essa reprodução. É essa reprodução aqui que a gente está chamando de objeto. O objeto, ele é uma construção, ele é um produto da minha consciência, um produto mental, um produto racional. Um objeto produzido racionalmente. Você vai falar assim, Guilherme, mas, por exemplo, lá o programa de aquisição de alimentos da agricultura familiar é um objeto que existe. Eu não preciso criá-lo. Ele existe, independente de você. Perfeito. Mas você não tem você não tem a compreensão total do que ele é. Nenhum pesquisador, nenhum analista vai ter a compreensão total do que é esse objeto. Mesmo que ele seja um programa lá, com uma lei que institui ele, com normas claras, com procedimentos descritos, isso não corresponde à totalidade da realidade desse objeto. Se vocês olham para a descrição que vocês fizeram das políticas públicas que vocês estão estudando, essas descrições são descrições que vocês fazem ou que vocês se apropriam de algum lugar, de alguma legislação, de algum site, de alguma portaria, né? E traduzem isso, reduzem isso para um texto para mim, para a disciplina. Quando vocês estão fazendo isso, vocês estão fazendo isso que se chama de objetivação. Vocês estão transformando, vocês estão se apropriando de uma parcela grande da realidade e transformando isso em um objeto. Um objeto que você mentalmente, você racionalmente desenvolveu. Bom, com isso, então, a gente pode passar à compreensão do objeto modelo. Eu estou aqui dando um salto. Eu estou lá na página 43, né, que é a segunda página do texto. Ele fala o seguinte: como representação esquemática de uma idealização, o objeto modelo deve ser, ao menos em parte, convencional. Necessariamente reproduzirá as características comuns a classes de fatos ou de coisas, perdendo-se com isso a individualidade de um fato ou de uma coisa, mas permitindo, por outro lado, a representatividade de toda uma classe de coisas ou de fatos. Então, quando a gente fala de um objeto modelo, a gente está pegando diferentes fatos, diferentes coisas que existem objetivamente e vendo o que é representativo de todas elas. O que é representativo de todas elas, a gente transforma nesse objeto modelo. Quando a gente pensa numa política pública, esse objeto modelo ele deve
então, ser representativo de todas as individualidades que compõem essa política pública. Esse objeto modelo, então, é um objeto modelo por quê? Porque é um objeto criado pelo analista, pelo pesquisador. Ele é um modelo da realidade. Modelo aqui não significa que ele é o perfeito, não significa que ele é o desejável, não significa que ele é o melhor de todos, que ele foi o escolhido. Não é nada disso. O modelo aqui significa que ele não existe realmente enquanto tal. O objeto modelo que você desenhou, que o analista desenha, ele não existe plenamente na realidade. A realidade vai ter especificidades, vai ter particularidades que vão extrapolar pontualmente o objeto modelo. Mas quando você olha para a realidade, aquele objeto modelo é representativo da realidade. Então, uma política pública que é implementada, Junei, pois não. Boa noite a todos. O senhor me permite fazer uma analogia, professor? Eu estou tentando trazer para a realidade da minha política pública. A minha política pública, eu não sei, dos colegas eu não conheço, a minha é mais tangível, a minha está mais ligada a uma construção. Preciso que você comece de novo, que eu tive que tirar o microfone aqui para te ouvir. Ah, ok. Eu queria só fazer uma analogia. Com relação à minha política pública que eu trouxe para estudo, eu não sei a dos colegas, a minha ela é mais tangível, ela se refere a uma construção, uma obra, é uma obra civil. Tá? O que eu estou imaginando aqui, eu gostaria que o senhor dissesse esse é o raciocínio. Quando o senhor fala em teoria, no meu caso, como é uma obra, a teoria seria o estudo da obra em si escrita, com base em cálculos, com base no modelo teórico da engenharia. Correto até aí? Isso mesmo. O objeto seria o projeto em si, a prancha, o desenho desta obra. É isso? É um pouco mais amplo. A obra, né, o projeto, ele é uma parte desse objeto modelo. Sim, mas... eu imagino, desculpa interromper, é que eu estava imaginando que o objeto modelo seria a maquete, por exemplo. Não seria a obra propriamente dita. Seria uma espécie... Vamos lá, Junei. Uma obra, né, uma construção sozinha, ela não é uma política pública. Sim. O que vai dar uma política pública é o uso que ela vai ser dada a ela. Perfeito. Perfeito. Né? Essa obra é uma obra do quê? É uma estação de tratamento de água. Olha só. Então tem um problema que já foi declarado antes, né, que é o problema do tratamento de água naquele lugar. Sim, exato. Então, a estação, a obra, ela faz parte da solução de um problema. Então, essa obra, ela vai ter lá que seguir as normas para a construção de estação de água, vai ter que seguir as necessidades de tamanho, né, do local, vai ter que seguir o edital que foi feito para a contratação, vai ter que seguir as diretrizes sanitárias todas, vai ter que seguir os interesses do lugar onde vai ser construída essa estação, né? Então, se é no terreno de alguém, se vai ter desapropriação, se não vai ter, né? Tem tudo... Exato. Tem uma questão toda envolvida. Então, tudo isso é que vai fazer o teu objeto modelo. Ah, entendi. Entendi, agora eu entendi. É a complexidade toda. Exatamente. Entendi. Tá, e essa complexidade vai estar cheia de teoria. O que é essa teoria? O cálculo da obra, são as leis, as diretrizes que dizem o que pode e o que não pode ser feito, como que se faz esse tratamento. Né? Isso tudo vai compor a teoria. Entendi. Desse objeto. Entendi. Ok. Obrigado, professor. Nada. Então, a teoria aqui não é uma discussão teórica assim dos filósofos, dos autores, né, dos cientistas políticos. A discussão teórica aqui é o
que a razão nos fala, né? O que existe de material, de racional, que vai dar suporte para esse objeto modelo. E aí a gente vai chegar no modelo teórico. O objeto modelo, ele precisa ter esse suporte teórico. Quando eu estou falando de teoria aqui, eu não estou falando de uma elucubração teórica. Eu estou falando do que é racional, do que é racional mesmo, que vai dar subsídio para esse objeto. Então, a gente constrói o modelo teórico a partir daí. Lá na definição do Bunge, né, que está na página 3 de vocês aí, que é 44, está escrito: o modelo teórico, pois, pois um sistema hipotético dedutivo, né, ou seja, um sistema que você deduz, que concerne um objeto modelo, que é, por sua vez, uma representação conceitual esquemática de uma coisa ou situação real ou suposta como tal. Os objetos modelo, portanto, fazem parte das teorias científicas e os modelos teóricos encerram objetos modelo. Vale ressaltar ainda que seja possível ou mesmo desejável que se represente os objetos modelos teóricos através de diagramas ou de símbolos, é imperiosa a descrição das ideias, dos enunciados, que compõem a teoria específica, pois os componentes das teorias são ideias e não imagens. Então, veja, ainda que o nosso modelo teórico seja uma figurinha, né, o nosso modelo teórico sempre é uma figura, né? Ele é sempre uma figurinha. Essa figurinha sozinha não dá conta de toda a realidade. A gente precisa depois descrever as ideias, os enunciados que estão compondo esse objeto modelo. O modelo teórico, ele é uma teoria específica de um objeto. Então, se você tem uma política pública como um objeto, o modelo teórico vai ser uma teoria para essa política pública. Então, a gente vai ter aqui essa ideia de que as figurinhas em si, elas não são suficientes, né? Elas não são a única coisa necessária. Além da figurinha, né? Além das caixinhas com as setas que se ligam, né? Que dão uma imagem daquele objeto, a gente precisa ter uma teoria descritiva ou uma teoria prescritiva. E aí a gente vai entrar numa discussão agora, que é essa da prescrição e da descrição, né? Algumas pessoas perguntaram sobre isso. Deixa eu ver aqui quem perguntou sobre isso. Paulo perguntou sobre isso. A gente tem uma certa complementação, às vezes, entre teorias prescritivas e teorias descritivas, né? As teorias descritivas, elas têm uma capacidade boa, né, uma capacidade bem razoável de nos mostrar que as coisas são. E a teoria prescritiva, ela vai dizer o que deve ser. Então, é necessário, né, que, às vezes, a gente faça essa dança entre as duas para poder oferecer uma visão da realidade que seja capaz, né, uma visão lógica da realidade, que seja capaz de contribuir para superar uma situação problemática. Eu vou repetir agora essa definição do modelo teórico, né, que ela é uma teoria específica de um objeto suposto real, constituída por uma teoria geral enriquecida de um objeto modelo. Então, isso parece muito confuso. Até fiz aqui, usei essa figurinha desse carinha com a cabeça explodindo, né, com essa cheio de luzes, assim, porque isso que dá um nó na cabeça da gente, de fato, né? Então, eu sei que o modelo teórico ele é uma teoria específica, ele é uma teoria descritiva ou prescritiva ou uma combinação
dos dois, né? Sim, Érica, a gente está tentando agora destrinchar um pouco isso, né? Então, a gente tem essa teoria que é específica, que seja ela prescritiva, descritiva ou uma combinação de prescritiva e descritiva de um objeto que eu suponho que ele é real, ou seja, um objeto que eu desenvolvi na minha ideia, né? Um objeto que eu coloquei no papel. Ele existe na realidade, por isso que ele é objetivo, né? E eu coloco ele no papel, eu descrevo ele e produzo, né? Eu produzo não, mas eu me faço valer de uma teoria geral desse objeto para criar esse objeto modelo. Então, esse objeto modelo aí vai ser uma produção sua a partir do que você tem das informações, dos dados que iluminam esse objeto. Tá? Bom, como é que a gente constrói, então, o modelo lógico? Para a construção do modelo lógico, deixa eu ver, tem uma pergunta aqui que passou. O Carlos Alberto pergunta uma pergunta muito boa. No objeto suposto real, deve estar inserido o problema? Carlos, a gente não vai inserir no objeto. O problema ele vai ser o que levou à criação daquele objeto. Então, quando você for desenhar um modelo lógico, você não vai colocar ali o seu problema. Mas na teoria que você está desenvolvendo, você vai ter que deixar lá que o problema que você está resolvendo é aquele. Quando chegar no desenho, vai ficar mais evidente isso. Então, a gente tem alguns elementos aí, né, são as especificações sobre o problema ou comportamento visado, são os insumos, os componentes essenciais e secundários, né, dessa política pública, os resultados esperados, as metas e os efeitos, né, que esse resultado vai gerar. Né? Aqui, eu não sei se vocês conseguem. Acho que eu tenho que mudar a tela que eu tô. Ah, não, isso aqui eu botei essa figurinha aqui. Essa figurinha da cá. Isso aqui é um modelo lógico, pessoal. Essa figura aqui é um modelo lógico. Eu vou começar pelas atividades, tá? É como se começa, né, um modelo lógico. Você vai descrever, então, quais são as atividades dessa política pública, né? Quais são as ações dessa política pública, o que ela faz. Depois, você vai descrever quais são os resultados dessa política pública. Ou seja, os resultados não os resultados alcançados, mas os resultados esperados. Tá? O que se espera dessa política pública? Em seguida, você volta e diz quais são os recursos necessários. O que precisa de pessoal, de recurso financeiro, orçamentário, o que precisa de recurso material, o que precisa de força política, de vontade política, dos atores sociais. Né? E aí, você revisa, então, as atividades e os produtos. Então, Giovana, eu vou mandar para vocês esse capítulo de livro que eu falei, que vai ajudar vocês a entenderem um pouco melhor. Quando esse capítulo tiver publicado, ele vai virar, inclusive, material complementar da disciplina, porque ele vai ajudar bastante. A partir, então, disso, você revisa os produtos, né? Revisa as ações, vê se tudo certo, revisa os produtos também, e vai dizer quem é o público-alvo. Né? Então, você indica aqui quem é o público-alvo que vai ser beneficiado por essa política pública. Tem alguém que está fazendo sobre um programa de castração de animais. Aí eu pergunto, público-alvo são os animais? O que vocês acham? A pessoa está analisando um programa de castração de animais.
por uma prefeitura. Vocês acham que o público-alvo são os animais ou não? Junei. Eu deduzo que São, seja a população, deve ser algum problema ligado à quantidade, à população de animais que tem na cidade. Sim. A gente tem uma questão aí que também sanitária, né? Se a gente tem esses animais reproduzindo, né? E sendo vetores de zoonoses, né? Como a raiva, a leptospirose não, esquistossomose, né? Isso é um grande problema. Então é preciso controlar, né? Essa população de animais para que ela não sofra, né? E também não crie problemas públicos. Então, o público-alvo aqui não são os animais, mas as pessoas que moram naquele lugar, naquele bairro, né, naquela cidade. E aí, qual é o efeito de curto prazo? Você vai dizer o que acontece se você aplica essas atividades aqui e gera esses resultados. Quais são os efeitos desse resultado? Se a gente pensa na vacinação contra a Covid-19, né? Que é uma coisa que aconteceu aconteceu, não está acontecendo há pouco tempo, né? Então, a gente precisa aqui de quê? Né? Quais são as atividades? A atividade de vacinar as pessoas, armazenar as vacinas, né? Armazenar os imunizantes e tal, criar um escalonamento das vacinas. Quais são os recursos que eu preciso? Quais são os produtos? Então, o produto é a vacinação, né? É a dose ser aplicada nas pessoas. É diminuir, difundir isso, né? Quem é o público-alvo? O público-alvo vai ser aquela população com idade de ser vacinada, né? Que aumentou depois de algum tempo. O público-alvo aqui aumentou. Quais são os efeitos de queda de curto prazo? De curto prazo, o efeito esperado é diminuir a contaminação. Então, a taxa de contaminação tem que reduzir. Tem que reduzir a internação. Tem que aumentar o tempo que alguém fica sem se contaminar, né? Quais são os efeitos intermediários? Isso vai gerar uma redução na demanda hospitalar, vai gerar uma ativação econômica. E quais são os efeitos de longo prazo? Você vai ter a imunidade contra a doença, você vai ter o controle da pandemia, você vai ter a reabilitação dos hospitais, né, das unidades de saúde para atender outras demandas. E aí você tem a solução do problema. O problema que não foi colocado aqui no início, ele vai ser solucionado quando a gente tiver os efeitos de longo prazo. Isso tudo aqui está influenciado por outros programas ou por outras forças externas. Quais são? Tem o governo federal, tem o fabricante dos insumos, das IFAs, né? Tem o mercado mundial de vacina, tem o surgimento de novas doenças, novas pandemias. Tudo isso vai influenciar nesse processo todo aqui. E depois que você descreve isso daqui, você vai ter se você faz esse desenho, você vai descrever ele. Então, como eu indico para vocês fazerem isso? Comecem pelas atividades. Comecem descrevendo as atividades. Depois os produtos. Né? Ou seja, o que essas atividades vão gerar. Se você sabe quais são os produtos e quais são os efeitos de curto, médio e longo prazo, você vai saber
inclusive quais são os indicadores para saber se esses efeitos estão acontecendo a contento ou não. Vejam que isso daqui é um desenho, é uma representação da realidade. Você faz uma representação da realidade. Lá no texto tem a figura 2, que tem um outro, esquema, né, de modelo lógico, em que o foco aqui está nos objetivos a longo prazo. O foco está nos resultados de longo prazo. O modelo 3 está focando aqui nos resultados imediatos. Ele está centrado aqui nas atitudes, sentimentos, motivações imediatos. Sim, Marcilene. Professor, deixa eu só compreender. Então, no trabalho, no desenvolvimento do trabalho, eu tenho que fazer esses esquemas que o senhor está apresentando agora? Isso é o modelo lógico. Isso é o modelo teórico. Ah, tá. E o senhor tinha dito alguns minutos atrás, que tem recursos, né? Recursos financeiros. É isso ou não? Sim, você tem que dizer quais são os recursos, as fontes de financiamento daquele programa. Alguns programas não vão exigir nenhum custo financeiro. Ah, tá, Mas tá, tudo bem. Então, se o programa não exige o recurso financeiro, eu não preciso explicitar essa parte. não precisa. Ok, obrigada. Nada. Aí na figura 4, lá do texto, é um programa de controle de câncer de mama. Você tem ali os passos. Esses passos vão ter esses produtos aqui, né? Os passos são recrutamento, identificar as mulheres elegíveis, recrutar as mulheres público-alvo, né? E depois você vai ter um outro passo, né? Uma outra atividade, que vai se repetir esse rastreamento a cada 2 anos. Quais são os produtos, né? Os produtos vão ser rastrear a triagem, vai ser dar oportunidade de acesso, detectar o câncer, minimizar as anormalidades não malignas, né? E você vai ter como um resultado aqui de um efeito, né? No prazo, esse segmento acompanhamento, documentar o acompanhamento, promover esse acompanhamento de anormalidades e vai ter um resultado intermediário de fornecer um programa de alta qualidade e custo-benefício. E, por fim, você vai ter lá um produto de longo prazo, né? Desculpa, um efeito de longo prazo, que é reduzir a mortalidade pelo câncer de mama. E na página 52, as autoras fazem 4 perguntas que ajudam vocês a saber se vocês conseguiram, de fato, fazer um bom marco lógico, um bom modelo teórico. As 4 perguntas são: o nível de detalhe foi suficiente para que quem olhe entenda os elementos que compõem esse modelo e as suas relações? A lógica do programa está completa? Faltou algum elemento? Faltou algum recurso? Faltou alguma ação? Faltou algum resultado? Faltou algum efeito? Todos os elementos seguem uma lógica? Existem outros caminhos plausíveis? Tudo que é relevante nesse contexto foi identificado e as suas influências foram descritas? É importante que esse modelo, pessoal, seja apresentado em uma página só, que tenha uma figura que caiba em uma página. Tá? Isso é um critério importante.
Depois, a descrição do modelo, você pode até ser mais exaustivo, mas a figurinha vai caber em uma página. Daniela, eu vou ter que conversar com a coordenação do curso sobre isso, tá? Porque eu não tenho autonomia para alterar a data, em razão de que tem outras disciplinas, né? E também tem que ter um prazo de recuperação para quem deixou de fazer alguma atividade. Então, vamos ver se a gente consegue atender, tá? Mas eu não tenho certeza. O que eu quero deixar claro para vocês é que, com isso, eu vou parar de compartilhar, vou voltar aqui para a apresentação. Por hoje é isso, né? Para compartilhamento. Parar compartilhamento. Pronto. Agora eu consigo olhar para vocês melhor. Eu tenho certeza que é muito mais difícil você olhar isso ser feito, olhar a explicação disso, do que você fazer isso. Se vocês têm conhecimento e têm as informações suficientes das políticas que vocês estão estudando, fica bem mais tranquilo de você fazer esse modelo teórico. Eu tenho muita tranquilidade sobre isso. Carlos, pois não? Boa noite, professor. Boa noite. Alex. Eu, na verdade, tive a mesma dúvida dos colegas no início, tá? Realmente o texto é bastante abstrato, tá? A gente, numa primeira leitura, tem dificuldade. São conceitos, a gente tem que aprender alguma coisa. E a gente tem que refletir, ler várias vezes até conseguir resumir isso, né? Se bem que eu entendi agora com a sua explanação, a gente mantém no trabalho o tema anterior, né? Que a gente vem trazendo até o momento, é isso, né? Isso. Talvez seja isso, professor. Eu tive um pouquinho de dificuldade porque, como eu sou de uma área exata, sou da área de engenharia, e o texto ele fala muito sobre a área de saúde, eu fiquei um pouco perdido, né? É um campo que eu me sinto assim inseguro, né? Agora ficou um pouco mais claro, tá? Eu acho que é possível, sim, professor. É essa a minha pergunta, né? E eu fiquei mais tranquilo agora com a sua aula. Que bom, Carlos. Você sendo engenheiro, você vai se dar conta de fazer boas caixinhas, eu tenho certeza. Certamente vai ser fácil para você. E o que a gente está chamando aqui de teoria nada mais é do que esse conjunto de informações, de regras, de leis, de ordenamentos, de convenções que levam à formação desse objeto. Sim. Então, eu sei que o vocabulário às vezes assusta, mas é só para vocês se acostumarem com o vocabulário, né? O texto, apesar de focar na área da saúde, né? Ele é uma avaliação de saúde, ele diz para a gente que a gente consegue fazer isso sobre outras políticas também, né? Se eu não me engano, o Gilney e depois a Marcilene. Tá. Não, professor, é que eu peguei aqui o meu assunto para mim, tá? Ele é muito interessante, tá? Inclusive porque eu passo diariamente, é o meu cotidiano, seria a revitalização do arroio de dilúvio, tá? Que hoje nem arroio é mais, é um grande canal, né? De sujeira. Então ele me chamou muita atenção e eu tive a oportunidade de tentar trazer esse tema aí. Achei alguma matéria na internet, é isso que eu estou fazendo. Ok, obrigado. Professor, eu só podia só voltar de novo na figura 1, que para mim ali a questão entre o recurso e a atividade. Se aquilo ali é um fluxo lógico, o recurso não teria que estar entre atividade e produtos ou não tem nada a ver essa ideia? Porque sem os recursos, Gilney, você não consegue fazer as atividades. Por isso que ele vem antes. Ah, entendi. Se eu não tenho pessoal, se eu não tenho os insumos, se eu não tenho um local, se eu não tenho um carro, se eu não tenho
um espaço físico, né? Se eu não tenho, enfim, o que eu preciso para fazer essa atividade, né? Então isso vem antes. Tá ok, obrigado. A gente começa a descrição pela atividade, porque isso facilita para a gente Entendi. identificar, tá? É por isso que me Mas a gerou essa gente dúvida. Porque o senhor volta. falou uma coisa, depois falou a outra e voltou de novo. Eu digo, mas se tem um fluxo lógico aqui entre todas as caixinhas, por que que o recurso estaria antes, né? Mas então agora fez sentido, porque eu tenho que ter o dinheiro antes para poder dizer de onde vem para poder fazer as atividades. Ou as pessoas, né? Pensa numa campanha de Sim. vacinação que você não tenha profissional de saúde habilitado para vacinar as pessoas. Sim. Tá ok, obrigado. Marcilene, eu acho que é agora, né? Isso. Desculpa tantas perguntas, porque eu estou com muita dificuldade mesmo, professor. Não, estamos aqui para isso. Eu continuo, então, pelo que eu entendi, eu pego a minha tarefa, a minha segunda tarefa lá, atividade que eu realizei, e continuo dali desenvolvendo essa parte. É isso? Isso aí. Tá. E Nossa eu tarefa é cumulativa, desde a semana 1. Tá, aí eu pego ali e continuo. E quanto diz os recursos, igual o senhor falou, que eu busquei as informações no site da prefeitura que eu estou fazendo a respeito da coleta seletiva. Ali no site eu não vi nada de recurso. Eu posso supor valores ou é melhor eu... Você não precisa dizer valores, Marcilene. Você precisa dizer o que tem que ter. Tem que ter alguém que faça a coleta. Né? Tem que ter um destino para esse material coletado. Tá. Então, é um aterro sanitário, é uma cooperativa, é reciclagem. Né? Uhum. Você tem que dizer o que precisa ter, não precisa dizer os valores. Quanto é? Ah, tá. Financeiramente eu não preciso me preocupar com isso. Não precisa. Tá bom. Tá. Obrigada, professor. Desculpa aí tanta pergunta. Tranquilo. Giovana? Oi. Então, eu coloquei no chat pedindo um modelo de semestres anteriores. Assim, eu vou insistir nisso, professor, porque eu acho que facilita muito se a gente olha o que um colega fez em outro semestre e a gente consegue fazer, traçar um paralelo com o que a gente precisa fazer. Eu acho que facilitaria muito para mim ver o trabalho de uma outra pessoa, tá? E eu acredito que facilitaria para muita gente também. Não rejeitando o capítulo que tu comentou que colocaria, mas eu acredito que trabalhos anteriores seriam muito úteis para a gente conseguir fazer essa atividade. Giovana, é que o capítulo de livro ele foi resultado de um trabalho anterior. Por isso que eu penso que ele tem uma coisa Esse mais... capítulo é um trabalho anterior, então. Isso. Tá, então, na verdade, assim, é o trabalho anterior que virou um capítulo de livro. Exatamente. Tá, então beleza. Então é um trabalho anterior. Ele foi melhorado, né? Foi desenvolvido e virou um capítulo de livro. Tá, então não necessariamente tudo que tem ali a gente precisa atender, mas seria interessante. Não, ele tem toda uma discussão antes, de introdução, problematização e tal, né? Vocês não vão precisar fazer. E isso vocês já fizeram na etapa 2. Vocês entregaram ontem não, anteontem. Domingo? Domingo, isso. Vocês fizeram já essa parte. Tá, então na postagem tem como apontar a partir de que trecho que a gente precisa atender nesse trabalho 3? A partir do desenho. Do desenho até o final é o que a gente precisa atender nessa parte, então. Isso. Tá, ok. O ideal mesmo é que você pegue o que você escreveu já na entrega 2, coloque o desenho ali depois dele e venha. Tá, beleza. Eu fiz isso já no 2. Eu peguei o que eu postei no fórum 1, segui falando, incluí a parte 2. Então agora a gente tem que pegar o arquivo que a gente fez, que a gente preparou para entrega 2, e aí a gente, a partir daquele arquivo da entrega 2, a gente continua a partir do desenho, né? E aí vai complementando, é isso?
Isso. Tá. Deixa eu aproveitar e falar um pouco do prazo. Desculpa, Fred, deixa eu só falar a parte do prazo ali da prorrogação, tá? Funciona o seguinte, como a disciplina do professor Guilherme ela tem um encadeamento das atividades, vamos dizer assim, eu poderia dar um 5 para um aluno na primeira atividade, um 5 para o segundo, e no terceiro ele me mostra para mim todo o encadeamento que ele fez e no terceiro fica claro. Então a gente não está seguindo uma avaliação muito padronizada, igual vocês passaram pelas outras disciplinas, porque a gente precisa entender esse encadeamento, essa análise final aí que vem. Por isso que tem uma semana para a gente fazer essa análise, que vai ser uma análise mais completa, considerando tudo que vocês entregaram até o momento, entendeu? Então, por isso que ela tem esse período ali pré-atividade. Aí, Guilherme, o que que eu sugiro? De repente a gente não termina no domingo, termina no máximo ali até terça, quarta, e aí fica o resto para a gente trabalhar em cima das atividades. De repente, uns 2, 3 dias a mais ali com ela, e ainda assim daria um tempo para a gente poder analisar tudo depois ao final. E isso meio que responde a pergunta da Marcelene. Marcelene, podemos até fazer uns comentários assim, mas eu não gostaria de te entregar um feedback sem te ver o todo, entendeu? Porque de repente o feedback vai ser injusto com relação ao que tu entregar no todo, né? Sim, eu concordo. Tá? Então eu prorrogo ali até uma terça ou quarta, tá? Eu vou deixar analisar com a coordenação também essa parte. Mas mais que isso, assim, pro outro domingo, pro final da disciplina, não dá, porque daí fica muita coisa pros tutores corrigirem, tá? Tá ótimo. Fred, contigo. Obrigado. Só para me estruturar um pouco o raciocínio aqui, a gente já partiu na parte 1 e 2 de uma descrição de modelo, né? Uma descrição do objeto, na realidade, né? Dentro daquilo que a gente tem como política pública. E então, a partir daí, a gente vai fazer a análise da, da estruturação desse objeto modelo, que foi descrito nessas duas partes, tópico por tópico dentro do objeto modelo, é isso? Isso. Tá, então eu coloco, digamos assim, a parte gráfica após aquilo que já foi descrito, e depois eu vou descrever cada uma dos ícones, digamos assim, dessa parte gráfica. Exato. Tudo que apareceu no seu diagrama, na sua figura, né, você vai descrever. Tá, essa Descrever política com pública. subsídios teóricos, né? Ou seja, descrever dizendo, olha, porque a lei tal prevê que tenha Perfeito. esse serviço, esse processo. Perfeito. Nessa questão, se o poder público, tá, que aplicou a política de escrita, ele não tiver aplicando a etapa de avaliação dessa política, nós podemos criar uma sugestão dessa etapa? Sim, tem essa teoria prescritiva, né? Essa é a parte prescritiva da teoria. Certo. Tranquilo. Então tá, era isso. Obrigado, professor. Nada. Bom, pessoal, avançamos um pouquinho no horário, mas acho que foi importante. Deixo então vocês aí com o meu abraço, com o meu boa noite. Fiquem tranquilos que não é um bicho de 7 cabeças, tá? Parece uma coisa muito assustadora, mas não é. É bem útil e vamos manter contato, tá bem? E claro, quem quiser depois, no futuro, fazer uma análise de política pública, né, no seu TCC, né, pode me procurar que eu fico à disposição. Tá bom?
Até mais, pessoal. Bom resto de semana.